Oi, tudo bom, galera? E sim, vou chegar na ignorância aqui, né? Meu canal é novo, então ninguém vai me conhecer e nem vai conhecer futuramente também. Hoje eu decidi, né? Num domingo de tarde, eu decidi fazer uma parada, que é review de quadrinhos. Mas não de quadrinhos que todo mundo conhece, não de quadrinhos que são independentes, mas independentes, aquele independente cult, onde todo mundo chega e olha e pensa: uau, esse quadrinho é independente cult, ele foi feito por uma editora pequena e tal. Não, eu tô falando de muito independente mesmo, tipo, um cara só que fez e postou no aplicativo, sabe? Que é, por exemplo, Funktoon. Eu nunca consigo falar esse nome direito, todo anasalado. Funktoon, Flip Through, Inspired, Tapas, eu acho que é União Mangás, União Brasil. E também, entre outros, sei lá, Webtoon. Enfim, quadrinhos de caras humanos, que pessoas que provavelmente que são doidos, né? Provavelmente são malucos, porque quadrinho é uma parada de gente maluca. Eu faço um quadrinho, entende? Eu tenho um quadrinho e eu sou um desses caras que decidiu, por algum acaso do destino, ser quadrinista no Brasil, que é uma coisa que pode dar muito certo, mas na maior parte das vezes dá muito errado. Então eu quero contribuir com essa comunidade dando minha voz. Aí você pensa: nossa, mas sua voz vai chegar em algum lugar? Obviamente que não. Minha voz não vai chegar em lugar nenhum, porque minha voz é minúscula nesse gigantesco mar que é a internet, né? Mas imagina que doido. Eu consigo ter voz em algum momento e eu, com minha voz, consigo atrair público para o que eu estou querendo falar. É uma vontade, sabe? Porque todo mundo ouve o Peter do Nerd quando ele faz um review de quadrinho, né? Um quadrinho que provavelmente todo mundo conhece, já viu, sabe? Aí todo mundo ouve o Quadrinhos na Sarjeta, porque ele vai lá, todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo, que é umas 100 mil pessoas, mas enfim, muita gente ouve o Quadrinhos na Sarjeta, mas ele vai falar sobre quadrinhos independentes, mas independentes cults, um quadrinho italiano, um quadrinho francês, sabe? Uma parada assim que, tipo, é uma parada mais acadêmica. Eu não, eu quero ir pro lado do independente extremo, que é tipo um moleque que teve o sonho de fazer quadrinho, aí ele tá fazendo o quadrinho dele, só que o quadrinho dele dificilmente vai chegar nas pessoas, entende? Então é isso que eu quero. Eu quero chegar nas pessoas, eu quero entregar quadrinhos que as pessoas não conhecem e eu quero tentar fomentar essa indústria extremamente pequena que é a do quadrinho independente por aplicativo, né? É o que eu quero. Que seria bom pra mim e seria bom pra toda uma comunidade assim que eu acompanho, né? Então é isso. Fiquem com a review. Então vamos falar hoje sobre Primus, do artista Rafael HHS. Primus é basicamente, num resumo assim, é uma sociedade, né, um mundo onde as pessoas elas nascem com números gravados no braço, né, seja esquerdo ou direito. E esses números são o que vai definir com quem você vai ter um relacionamento, tecnicamente. Eu acho que é tipo um tabu social, não tá bem descrito isso ainda, né? Porque é um one shot, né? Eu acho que era só pra passar uma ideia geral do que era, né? É um romance também, né? Se você é um número natural, tem uma distinção, né, entre os números naturais e primos. Os naturais são pessoas que elas estão numa maioria ali e é muito mais fácil para elas se relacionarem. Depois existe um tabu onde número natural só fica com número natural, sabe? Já os números primos, como eles só são dividíveis por um e por ele mesmo,
ou ele teria que ficar com alguém que é o número 1, ou alguém que tem o mesmo número que ele, que é impossível, porque ninguém tem o mesmo número, entende? Então, o protagonista, o Kevinho, né, Kevinho Silva, ótimo nome, ele é um número primo. Em compensação, ele é um encalhado, sabe? Ele é um encalhado ao extremo, porque tipo, o número dele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, mas como ele tá nessa situação e é um tabu, né? Ele tende a chegar muito nas garotas, pedir pra ficar com as meninas e eles sempre levam fora, né? Temos também a co-protagonista, né? Que é a Maria Andrade. Ela é a menina mais bonita da escola e ela esconde o número natural dela, assim. O número, não, no caso o número dela, ela esconde com luvas, sabe? Porque ela não acredita nisso. Ela tem um ar meio revolucionário de não acreditar nesse tabu social de que você só namora com, né? Em compensação, ela é a menina mais bonita da escola, todo mundo quer namorar ela, mas ninguém sabe o número dela, porque ela esconde. Então, a gente entra num aspecto meio enemies to lover, né? Porque um é o cara mais encalhado do mundo, né? Porque não tem ninguém que é divisível por ele, assim, por assim dizer. Enquanto a menina, que é a mais desejada, ela não acredita nisso, sabe? Então tem um primeiro choque, assim, um primeiro conflito, que é basicamente um cara que ele tá tentando se adequar a uma regra impossível e uma mina que ela é tão bonita, tão desejada, que ela pode se adequar a essa regra, mas ela não se adequa, entende? Ela não se conforma com essa regra. E isso é muito interessante, sabe? É muito interessante a ideia de que a gente tem um protagonista, dois protagonistas que parece que um gostaria muito de se adequar, enquanto o outro tem toda a possibilidade de se adequar e não se conforma, sabe? E isso é muito interessante. Isso é um quadrinho, né? Mas o interessante do conflito dos dois é que é um conflito que é muito próximo, assim, né? Um, ele sofre pelo tabu e a outra, não sabemos o número dela, mas ela não se conforma também com a sociedade. Então, você pensa, pô, os dois deveriam ficar juntos. É uma parada que de certa forma aproxima os dois, não é? Essa diferença, assim, né? Tipo, são ideologias, não sei, meio contra uma outra, meio, né? Mas aproxima os dois em pensamento. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas é como se os dois personagens se completassem, sabe? Mas o interessante disso tudo é que não, eles se odeiam, eles não se gostam. E é o que a gente tem, por enquanto, sabe? É o que eu consigo falar porque é bem curtinho, mas é interessante. Então, agora eu vou começar a entrar no aspecto artístico da coisa, né? Que eu quero falar sobre coisas como o traço, o desenho, os quadros, a composição. Então, vamos nessa. Enfim, a arte desse quadrinho, ela é, como eu posso dizer, ela tem muitas, como eu posso dizer, ela é uma arte com uma linha bem grossa, né? Uma line art bem grossa, assim. Geralmente as linhas elas têm o mesmo tamanho no contorno dos personagens. A questão do sombreamento, ele usa muita retícula, né? Achuras, né? A composição dos quadros, eu diria que é interessante. A leitura, eu acho que a leitura é um pouco confusa, entende? Eu acho que é porque os quadros eles são muito apertadinhos, sabe? Mas isso de forma nenhuma é um problema também, né? Os quadros eles são muito apertadinhos, mas isso não é o que dificulta a leitura, assim. Pode ficar um pouco confuso, assim, mas no decorrer do quadrinho, assim, você se acostuma, sabe?
Mas ele manda muito bem de composição, cenários ficam... Eu acho que os cenários são muito bons, né? E... sim, eu acho que numa nota geral desse quadrinho, assim, ele vale a pena, ele é muito interessante. Eu gostei bastante e eu vou dar uma nota 9, sei lá. Não, eu não sei se eu dou nota pras coisas. Eu não devia dar nota pras coisas. Nota é coisa de... nota não faz sentido, sabe? Minha experiência foi boa, entende? Então eu recomendo pra quem vê esse vídeo aqui, dar uma olhada lá no FunkTool, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. E vão lá ler, apoiem quadrinistas brasileiros, pelo amor de Deus, leiam quadrinhos. A gente é muita gente fazendo quadrinho, é muita gente postando quadrinho. E a única forma da gente crescer a indústria é se a gente criar uma comunidade que gere engajamento em cima disso, sabe? Que gere olhares para esses artistas daqui, artistas de aplicativo, artistas que fazem tudo sozinho, sabe? Acabei saindo um pouco aqui da minha review, mas não é só sobre a review que eu tô fazendo isso, sabe? Não é só pela review, não é só porque eu queria fazer uma review de uma coisa, é porque eu quero que essa comunidade, que pessoas como eu, que quadrinistas que passaram sua infância lendo mangás, DC e os caralho, tenham a oportunidade de serem vistos, entende? Porque é uma angústia muito grande que a gente, como quadrinista, sofre de fazer um trabalho, passar um ano, sabe? 1 ano, 6 meses, 3 se você for muito pica, sabe? E tipo, eu acho até injusto avaliar a arte da pessoa, sabe? No sentido de, tem que melhorar a anatomia, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Não, cara... não é isso, velho. Não tem que exigir isso. Tem que... primeiro, antes de eu ter a cara de pau de exigir qualquer melhora no traço ou qualquer coisa do tipo, eu tenho que exigir que as pessoas leiam, sabe? Leiam esse quadrinho. Leiam outros quadrinhos. Porque para as pessoas que fazem quadrinhos ficarem melhores do que já são, porque fazer um quadrinho inteiro é muito difícil, sabe? Desenhar é difícil pra cacete, entende? Pra gente exigir uma melhora na arte de alguém, a gente tem que, no mínimo, fazer com que essa pessoa tenha visibilidade, sabe? E é isso que eu quero. É por isso que eu estou fazendo. E minha nota é 1 bilhão para qualquer quadrinista brasileiro, qualquer cara que passou a infância lendo quadrinhos e lendo os Caralho a 4, pra postar alguma coisa sem ter nenhum retorno financeiro, sem ter nenhum retorno até midiático, assim, sabe? Então, eu quero, a partir de agora, fazer reviews, crescer e conseguir crescer as outras pessoas. E as outras pessoas, eu quero que elas cresçam também. Eu quero formar uma comunidade de artistas fodas aqui, sabe? Então é isso, é o que eu acho. Eu agradeço se alguém ver, eu peço like, compartilhar, se inscrever, essas baboseiras de YouTube. E é isso, obrigado e falou. Digão vazando.